A paz do Senhor, prezado professor e professora da Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo ao EBD em Síntese, em podcast, com momento pedagógico da lição de pré-adolescente. A paz do Senhor, queridas irmãs e professoras Zuênia e Sheila, sejam bem-vindas. A paz do Senhor, mais uma vez juntas aqui para aprender um pouco mais, né, e auxiliar os queridos professores no seu desenvolvimento em sala de aula. É uma honra estar aqui com vocês. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos alegres por estarmos aqui em mais um EBT em Síntese Podcast, trazendo dicas pedagógicas que Deus tem colocado no nosso coração, que com certeza irão enriquecer muito a sua aula. Isso mesmo, queridas professoras. Estamos aqui, professor, hoje com a lição 13, já findando o trimestre, né? Que glória a Deus por isso, né? Estamos com a lição de pré-adolescente que tem por título A Igreja Preparada, com alguns objetivos, como compreender a importância de vigiar constantemente, entender que a preparação é algo intencional e conscientizar sobre a necessidade de estar preparado para a volta do Senhor. Querido professor, a nossa lição fala muito sobre a vigilância, né? E é muito interessante, querido professor, já iniciar nossa aula introduzindo o significado de vigiar, né? Que seria observar, prestar atenção, né? E de explicar para os nossos pré-adolescentes, que são uma faixa etária muito, que exige muita curiosidade, né? O verbo vigiar traduz, né, pelo menos 5 palavras hebraicas do Antigo Testamento e outras 5 palavras gregas no Novo Testamento. Né? Vemos aqui que na Bíblia a palavra vigiar é aplicada em diferentes contextos. Mas, querido professor, o mais importante para a vida prática cristã é aquele sentido em que vigiar implica na ideia de ficar acordado, estar alerta, né, o tempo todo, com o objetivo de evitar o comportamento negligente ou indolente que pode levar alguém a cair em alguma cilada, né, ou ceder a alguma tentação que acaba por enfraquecer a sua fé em Cristo, né, querido professor? Queridas professoras, Zuênia e Sheila, com suas dicas pedagógicas hoje, né? Qual a dica pedagógica que vocês trouxeram hoje, queridas professoras? A irmã Zuênia com sua dica. Amém. O primeiro objetivo que a gente quer alcançar aqui, né, na dinâmica, é conscientizar sobre a necessidade de estar preparado para a volta do Senhor. E aí, a ideia para a aula de hoje é montar um caminho. Esse caminho tem alguns obstáculos, ele pode ser dividido por numerais, né, de 1 a 20 no mínimo, e a cada 3 casas possui um cartãozinho, né, com uma dificuldade que os pré-adolescentes enfrentam para permanecer firme na presença de Deus. Por exemplo, escutar músicas seculares, mídias sociais, que hoje em dia, né, eles estão fazendo uso constante. E outra que eu coloquei aqui de exemplo é não andar com más companhias. E aí, como é que iria funcionar? Era bom ter um dado, né? Ou pode ser até mesmo no celular. Se você quiser, professor, tem dado, colocar dado online, que aí ele vai dar a opção, e aí o seu aluno vai lá, clica no dado, e o dado rola, e quando rolar que sair o número, ele vai andar a quantidade de casas. E aí ele parou lá em escutar músicas seculares. É, Você vai perguntar a ele. Como é que você vai fazer para superar essa dificuldade, né? Para chegar ao céu? O que é que você pode fazer? E aí, dependendo da resposta dele, você vai pedir para os outros colegas julgarem se foi uma resposta plausível ou poderia melhorar. Se foi uma resposta plausível, ele pode andar mais uma casa, certo? Se não, se a turma achar que não, deixe ele ali no cantinho dele, não anda, não pula essa casa extra, certo? Então, e assim eles devem ir pulando as casas de acordo com o que eles vão passando por esses cartões, eles devem dizer, né, como superar as dificuldades e no final
querido professor, você conscientizar ele, né, sobre a necessidade que nós temos de seguir, né, os princípios bíblicos, né? Eles estão numa fase onde o mundo está colocando, né, um input, que a gente fala, né, em inglês, eles estão colocando para dentro muita informação e o output deles, né, o que eles colocam para fora, está sendo reflexo do que eles têm. E aí, isto está impactando a vida deles em Cristo. E eu digo porque nós estamos vendo que até adultos estão assim, né? Imagine pré-adolescentes nessa realidade de mídias digitais. Então, para finalizar realmente todo esse momento, traga também essa conscientização para o seu aluno, certo? Pedir a ele que ele reflita. O que ele está fazendo nas redes sociais que podem levar ele para o céu? E o que ele está fazendo que pode deixar ele fora deste momento glorioso? Amém? Essa foi a minha dica de hoje. Meus irmãos, mais uma vez, como dica pedagógica, eu trago. Chegamos na última lição do trimestre, né? Louvamos a Deus por essa oportunidade. E é o momento que o professor, a professora, pode utilizar para trazer à memória as lições anteriores que foram trabalhadas, todas elas voltadas para as questões escatológicas, né? Do fim dos tempos, de como será o futuro, de acordo com a palavra de Deus. E aí, como dica pedagógica, eu trago a possibilidade do irmão, da irmã, aplicar um teste na classe. Esse teste teria como objetivo fazer uma sondagem dos conhecimentos que esses adolescentes aprenderam ao longo das aulas. E aí, como sugestão, aqueles estudantes que obtiverem as melhores notas, que recebam uma premiação para que eles continuem ali motivados a aprender, motivados a frequentar, e também não apenas só esses que tiveram aí, talvez os três primeiros lugares, por exemplo, mas também, se possível, oferte também um mimo aos demais por terem comparecido durante o trimestre, por terem chegado junto, né, durante todas as aulas. É o momento também de você se confraternizar juntamente com os seus alunos, faça um momento de comemoração daqueles aniversariantes do trimestre, é um momento de fazer essa sondagem geral e também leva em consideração, é claro, a lição que foi trabalhada. Se você tiver condições dentro do seu tempo, programe também, a depender da quantidade da sua turma, uma rápida dramatização, levando em consideração ali a parábola das 10 virgens, né? As 5 que foram insensatas e as 5 que foram prudentes, que faz parte do segundo tópico da lição. E aí, deixe Deus lhe usar durante sua aula, e com certeza a vida dos seus alunos será impactada, porque a palavra de Deus tem poder para transformar tanto a nossa vida quanto a vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. É isso mesmo, querida, que bênção, né? Que essas dicas pedagógicas aí vai ajudar a professor a sua aula, tendo em vista que já estamos chegando no fim, chegamos não, já estamos no final do nosso trimestre, né? Com a lição 13, né? Graças a Deus, e essas dicas aí que as queridas professoras colocaram. Mas eu queria só passar para vocês aqui mais uma dica, né? Nós sabemos que alguns estudiosos afirmam, né? Que a aprendizagem ocorre por meio dos 5 sentidos, né? Então, vamos fazer aí um lanche, né? Um café da manhã para os nossos estudantes, né? É, e tendo em vista que os estudiosos falam que a visão, 83%, né? Aprende através da visão, pela audição, 11%, olfato, 3,5%, né? O tato, né? 1,5% e o paladar, 1%. Então, é 1%zinho. Vamos fazer diferente, né? Fazer um final de trimestre abençoado, querido professor. Explique aos alunos, através dessa dinâmica que eu vou passar para vocês agora, que Jesus ele é a luz que ilumina a nossa vida. E como a sua luz, ele nos mostra, né, por onde nós devemos caminhar, esperando a sua vinda. Que possamos não ter nenhum embaraço na nossa vida, mas que possamos olhar para Cristo, né?
tendo em vista que cada um de nós é uma vela. Digamos, você vai apresentar o material que você vai utilizar para essa dinâmica é uma vela e um copo transparente de vidro. Então, você vai apresentar a vela aos seus alunos, ela apagada, né? E depois você vai acender, né? Você vai mostrar por onde devemos caminhar esperando o nosso Senhor Jesus Cristo. E que cada um de nós é uma vela, como eu mencionei no início. E que devemos estar sempre em vigilância também. E assim como Jesus, devemos ser também a luz na vida de nossos irmãos, né? Conduzindo ao caminho. Enquanto você vai explicando, querido professor, né, você mostra a vela apagada, depois você acende, né, e peça que todos observem o que está acontecendo, né, que devemos sempre estar esperando Jesus, porque a sua vinda é real, né? Então, aquela vela acesa representa a sua vigilância, a sua espera, né? A sua atenção, né? O seu cuidado de estar nesse mundo, estar sempre preparado esperando o nosso Senhor Jesus. Então, querido professor, depois de alguns momentos, né, que você apresentar aquela vela, você vai pegar um copo de vidro e colocar sobre a vela. E você vai deixar que os seus alunos observem, ele vai dizer: "Ah, professora, aquela vela apagou". "Ah, apagou. Por que a vela se apagou?" Deixe que os estudantes se expressem, né, o que sentiram, né? Concluir, você vai explicar que a vela se apaga porque faltou oxigênio. Assim como esta vela, nós também precisamos de oxigênio para permanecer aceso. Mas, e qual é o oxigênio que nos mantém aceso? Vamos perguntar aos nossos alunos, a compreender que a graça de Deus, a sua misericórdia, o seu grande amor por nós, é o nosso principal oxigênio, a nossa esperança. Então, quando nós ficamos distante de Deus, somos como aquela vela, né, que perde o ar e se apaga. Temos que vigiar. Jesus está voltando, isso é real. Vamos passar isso para os nossos alunos. Devemos sempre estar preparados. Como você se sentiria se Jesus voltasse hoje, querido aluno? Será que ele encontraria sua casa arrumada? Lembra da parábola das 10 virgens, como a querida professora sugeriu aqui na dica, né, irmã Sheila? E eu achei bem interessante, em Mateus 25, versículo de 1 a 13, 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes, né? Então, nós vemos aqui que as prudentes estavam preparadas, pois levaram azeite de sobra sem a preocupação quando a hora em que o noivo chegasse. Então, querido professor, realize a leitura com seus alunos, né? A querida professora Sheila sugeriu aqui de fazer a encenação, é bem interessante também, como se trata de um encerramento de trimestre, né? Que vai ser uma bênção. Então, querido professor, hoje são essas as dicas pedagógicas. E, querido professor, nós queremos agradecer ao nosso Deus pelo privilégio de servir, de fazer parte dessa família tão abençoada. Queremos agradecer ao nosso pastor Martins pela confiança, à diretoria do DENEC, a todos os professores aqui. E as nossas queridas professoras, a irmã Sheila, a irmã Zuênia, com as considerações finais. Fiquem à vontade, minhas amadas. Agradecemos ao Senhor por esta oportunidade de estarmos colaborando com as dicas pedagógicas no encerramento deste trimestre. Que o Senhor Deus possa continuar abençoando você, professor, você, professora, que possa continuar ali auxiliando cada dia mais e que no próximo trimestre, no segundo trimestre do ano de 2025, você continue sendo o canal de Deus na vida dos seus adolescentes e que Deus abençoe cada um de vocês, cada um de nós, em Cristo Jesus. Amém. Chegamos ao encerramento mais uma vez, né? O tempo está passando muito rápido. Estamos mais uma vez no encerramento de trimestre e somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito na minha, na sua vida, né? Que o Senhor continue te abençoando, iluminando mais e mais o seu caminho nessa jornada de professor. E conte sempre com a nossa equipe para estar junto com vocês, auxiliando nesse crescimento. E vocês também podem, ó, nos ajudar curtindo, comentando e compartilhando, tá certo? E quem tiver também dicas, pode estar colocando nos comentários aqui do vídeo, porque vai ajudar outros professores. Contamos com vocês, a paz do Senhor e até o próximo trimestre. É isso aí, querido professor. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Até as próximas dicas pedagógicas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sino das notificações, né?
curta, compartilhe este vídeo para que possamos, assim, contribuir com outros, professores. E fique com Deus.